Olá, pessoal! Eu sou a Fernanda Villarrodona, criadora da plataforma de bem-estar Escuta Ela. E aqui a gente tá no nosso podcast numa casa nova, não é mesmo? Nesse episódio muito especial ao lado de Netshoes. Hoje, que a gente tá gravando dia 24 de julho, que é dia do autocuidado. E a minha convidada, ela é extremamente especial. E assim, quando ela chegou andando, eu mal reconheci, porque essa mulher, ela só corre por todos os cantos do mundo, do Brasil, inspirando pessoas. Bruna, seja muito, muito bem-vinda de estar aqui. Fer, é uma honra estar aqui com você, principalmente no estúdio aqui da Netshoes. A gente Incrível. Tá muito chique. Muito chique, Muito chique. gente. E hoje era um dia especial, então eu me produzi. Autocuidado, Exatamente. Né? É isso. A gente tá sempre com roupa de treino. Hoje eu falei assim, Você a gente tá merece. Indo lá, e eu tô muito feliz. Obrigada pelo convite. Imagina. E vamos pra cima. Vamos pra cima, que esse é o seu lema. E eu tô levando ele muito a sério, tá? E assim, pra começar, eu sei que o pessoal aí de casa, o pessoal que te acompanha, conhece muito bem a Bruna da Corrida, do 1%, que tá sempre ali nas redes. Mas eu queria saber o seguinte. Quem que é a Bruna que poucos têm o privilégio de conhecer? Na verdade, eu falo que as pessoas que me conhecem, assim, presencialmente, fisicamente, elas falam assim, Bru, você é exatamente o que a gente vê na internet. Então, isso eu acho que é um privilégio para poucos. Graças a Deus, eu não tenho máscara nenhuma na internet. Então, eu sou desse jeito. Eu sou uma pessoa que gosta de estar inspirando outras pessoas. Eu gosto de fazê-las acreditarem nelas. Então, eu sou uma pessoa que sempre busquei correr atrás dos meus sonhos, independente da fase da minha vida que eu estava vivendo. Então, se hoje eu estou correndo, eu quero entregar o meu melhor na corrida. E poder inspirar as pessoas a acreditarem nelas, a buscarem transformação, a buscarem aquele 1% melhor que a gente vive falando, para mim é mais que um objetivo assim, de vida. Eu digo que é um propósito. E quando eu me conectei com esse propósito, as coisas começaram a fluir de uma forma linda. Perfeito. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Poder falar um pouco sobre isso também é muito legal. Claro. E a gente quer conhecer um pouquinho mais da sua história, de como que você chegou até aqui. Sim. Você é formada em engenharia, teve essa coragem de fazer uma transição, hoje trabalhar com esporte, trabalhar com exatamente aquilo que é o seu propósito. Como que foi essa descoberta e como foi despertar essa coragem para fazer essa transição? Sim. Eu sempre fui apaixonada por atividade física, sempre. Desde quando eu era criança, eu acho que eu fiz todos os esportes que você imaginar. Tênis, futebol, handball, balé. Tudo, eclética. Eu adoro. Fiz 9 anos de crossfit e eu sou formada em engenharia de produção, só que sempre teve aquele negócio, né? Quando a gente estava indo para o colegial, que o meu pai tem uma empresa, o que você vai fazer? Você vai fazer educação física ou você vai seguir o que a família quer que você siga? Sim. Então, eu falo que tem uma fase da maturidade, principalmente de nós mulheres, que você precisa ver sentido nas coisas. E chegou uma fase para mim que fazer aquilo que os outros queriam que eu fizesse não estava brilhando os meus olhos. Eu sempre sonhei em ser engenheira, assim, no sentido de eu queria trabalhar numa multinacional. Depois que eu fiz engenharia, eu falei, não, eu quero trabalhar numa multinacional. Trabalhei numa empresa alemã enorme lá da região aqui de Campinas. E consegui fazer várias coisas, fiz viagem internacional, fazia toda hora palestra lá dentro da empresa, enfim. Só que chega uma fase que eu falei assim, mas e aí, né? Algo estava vibrando dentro de mim e pedindo uma certa mudança. É difícil explicar, mas não tem um ponto certo de virada, né? Eu comecei a postar as minhas rotinas de treino, de trabalho, de alimentação em 2017. Então, eu estava comendo no escritório, eu postava uma foto da minha comida. Todos os dias eu ia trabalhar, das 7h30 às 5h30 na empresa, levava uma mochila com roupa de treino, levava as minhas comidas, ia direto para a academia, treinava por 2h30, isso por 9 anos. Uau. E eu no CrossFit, eu cheguei à semifinal da Copa do Mundo do CrossFit, vamos dizer assim. Caramba. Trabalhando das 7h30 às 5h30, saindo, fazendo treino de 2h30 todos os dias. E eu compartilhava minha rotina. E aos poucos as coisas foram acontecendo sem pretensão nenhuma de eu estar aqui onde eu estou hoje. Então, um dia eu fui num campeonato de CrossFit e uma marca chegou em mim e falou assim, Bru, você é Bruniães? Para aqui, né? Cheguei na marca e tal. E eles falaram assim, Bru, a gente vai te dar uma roupa para você treinar usando essa roupa. O que você acha? Eu falei, nossa, que chique. Vamos, que tudo, gostei. Claro, porque não era minha pretensão, Sim. era ficar na empresa da família e expandir a empresa. E falei, tudo bem, vamos. Ganhei as roupas, comecei a postar as roupas. Da onde é essa roupa? Galera, Bru, aonde eu compro?
E não sei o que, isso em 2019, Uau, mais ou menos, aham. as coisas foram acontecendo. Aí eu falei com a empresa, falei, olha, tem bastante gente perguntando. Ah, Bru, vamos criar um cupom. Aí começou. Cupom, venda, o negócio começou a escalar. Começaram a entrar outras marcas e aí o negócio foi acontecendo. Para quem vê hoje, fala assim, nossa, foi do nada, né? Mas, na verdade, existe uma história por trás disso desde 2017. Sim. Então, as coisas foram gradativamente se transformando. Eu nunca criei conteúdo pensando em largar a empresa e vir para cá. Mas as pessoas foram se conectando com a minha forma de falar e isso foi crescendo naturalmente. Muito legal. E assim, tem acho que 2 pontos que você trouxe que eu queria destacar aqui. Eu acho que o fato de você estar mostrando uma rotina que é muito real para muitas pessoas, né? Porque hoje em dia a gente vive ali presente nas redes sociais e é muito fácil a gente cair num espaço de comparação. É muito fácil ela conseguir correr 10, 15, 20 anos se ela vive de treino. Mas não, seu começo foi justamente vivendo uma vida que não tinha nada a ver com o esporte Por sendo a 9 sua anos, profissão, né? Por 9 anos. Exato. Exatamente. Então, você falou da comparação. O que eu sempre tento pregar aqui nas minhas redes sociais é que se eu estou treinando para uma prova de 100 quilômetros, não foi do nada. Existiu uma preparação para isso. Então, eu faço questão de mostrar o meu início. A minha primeira prova de corrida foi em 2012. Antes do CrossFit. Exato. Então, a pessoa quer comparar o último capítulo do meu livro com o primeiro dela. Isso gera uma frustração. E eu já me peguei me comparando também. Isso é triste, é dolorido. Principalmente para nós mulheres, né? Pô, eu cheguei a pensar, mas será que eu tenho que estar sempre arrumada para eu aparecer na internet? Eu tô arrumada porque eu tô aqui num podcast, que é uma coisa que não é toda hora que a gente faz. Sim. Mas se você me acompanhar no dia a dia, eu malemar passo um protetor com base na cara. Porque eu não quero que as pessoas me vejam com filtro, que as pessoas me vejam sempre produzida, porque essa não é a realidade. Sim. Então, se eu tiver que fingir ser alguém para aparecer na internet, isso não faz sentido para mim. Perfeito. Então, as pessoas precisam ver a realidade. As pessoas precisam ver que eu fiz uma prova e eu tive cãibra, eu tive que andar. As pessoas precisam ver que eu também me machuquei, eu tive tendinite quando eu comecei a treinar para maratona. Porque se você fica preocupado em ser alguém que você não é para mostrar isso para a internet, isso não se sustenta. E isso não conecta. Total. Eu acho que a minha vida mudou quando eu passei a mostrar exatamente quem eu sou, sem filtro, sem pensar em criar alguém para me conectar com as pessoas. Sem pedir permissão para alguém para ser a pessoa que eu sou. Eu sou desse jeito, eu tenho esse jeitão meio escrachado de ser, mas eu sou assim. Sim. E as pessoas que não gostam se afastam, ok. As pessoas que gostam se conectam. Então, a gente nunca vai agradar todo mundo. Às vezes eu faço um baita de um post motivacional que eu me emocionei numa prova porque eu corri, sei lá, a primeira vez, ou eu corri uma prova de 10 horas e eu tô chorando ali, tem gente que entra e fala assim, ai, mas precisa chorar? Precisa! Precisa Só sim! eu sei o tanto que eu treinei para estar ali. Claro. Então, a gente nunca vai agradar todo mundo. E eu acho que, não só falando de internet, mas na nossa vida pessoal, quanto mais a gente parar de querer agradar todo mundo, Perfeito. mais a nossa vida fica mais leve, mais a nossa vida fica, sabe, assim? Eu tive também traumas, porque eu tenho olheira, minha mãe tem a mesma olheira que eu. E antigamente eu falava assim, nossa, mas será que eu tenho que fazer alguma cirurgia, não sei o quê? Hoje eu chego sem maquiagem, a pessoa me fala assim, nossa, Bru, você é mais bonita pessoalmente. Eu falo, cara, a pessoa não tá olhando o físico. A Sim. pessoa olha a forma com que você se expressa, as verdades que você traz, a transformação que você traz. Então, se eu tivesse que falar qualquer coisa para as pessoas, pare de querer agradar todo mundo, porque você não vai, nem Jesus, né, agradou. Exato. E isso foi uma coisa libertador para mim, que eu também sofria com comparação interna, coisa da nossa própria cabeça, mas as coisas foram fluindo quando eu deixei de querer ser alguém para agradar as outras pessoas. Porque o que conecta é justamente a autenticidade, né? Exatamente. E você entender que não existe uma receita absoluta e pronta de sucesso, ou de bem-estar, ou de performance. Se você seguir tal passo exatamente igual a Bru, você vai conseguir exatamente as conquistas dela. Não, porque cada um tem sua história, seu repertório. Por isso que é tão importante a gente saber que o bem-estar, como um todo, ele é subjetivo. O que é Sim. bem-estar para mim, talvez Sim. não seja bem-estar para você e Sim. vice-versa. Então, essa busca por uma vida com mais equilíbrio, ela tem que ser individual, Tem. né? E ela Você é pode se construída... inspirar. Exato. Você pode se inspirar. Eu vou pegar um pouquinho aqui da Sim. Bru, que, putz, ela tem um negócio que é muito legal aqui. Sim. Vou me inspirar nela. Vou olhar ali pra pessoa que tá correndo no meu quarteirão e conversar com ela. Enfim, você vai pegando
pontos de referência e pontos de inspiração e construindo o que é bem-estar para vocês, né? Exatamente. E eu acho até que é legal colocar aqui pro pessoal de casa que a Netshoes tem um espaço no site deles dedicado a bem-estar. E com diversas categorias, não só de roupa, vestimenta, calçados, mas suplementos, acessórios e tudo isso para te ajudar a construir a rotina de bem-estar que combina com você. Olha só que especial essa parte aqui do site da Netshoes voltada para bem-estar. Vocês conseguem acessar tanto no computador quanto no aplicativo, tá? E olha só, vocês conseguem encontrar suplementos e vitaminas, alimentação saudável, beleza e autocuidado, para você buscar o seu creminho, a sua barrinha, seu suplemento, sua creatina, seu whey, tudo no mesmo lugar, entendeu? Eu acho que a Netshoes tem esse talento de reunir tudo aquilo que a gente precisa num lugar só, de uma forma muito democrática, que a gente consegue enxergar tudo da melhor forma possível. Olha só aqui, ó. Olha, gente, tem pasta de amendoim, vocês estão entendendo? Você compra um tênis já com a pasta de amendoim, já com o seu produto de skincare, com o seu whey, com os seus acessórios, entendeu? Relógio, garrafinha. Maravilhoso. E aqui, ó, você consegue ver tanto separando feminino, masculino. Os suplementos, muito bom. Adorei. Você pode fazer já a enxurrada do bem-estar num lugar só. Adorei. E, Bru, você tem esse lema, que é 1% melhor que ontem, que é maravilhoso, já virou quase que um mantra da sua comunidade, né? E eu queria saber da onde nasceu e o que realmente significa 1% melhor para você. Nasceu de uma forma super orgânica quando eu fazia algumas lives de manhã no Instagram. E eu comecei a falar, não, mas você precisa começar pequeno, você precisa começar com pequenos passos. E quando a gente fala ser 1% melhor, é justamente nesse sentido de que grandes mudanças, elas começam com pequenos passos. E você buscar todos os dias, às vezes você fala, não, hoje eu tenho que ser 100%, eu tenho que acertar minha dieta, meu treino, e isso e aquilo. Muitas vezes você fala assim, não, calma, respira, vamos lá. Hoje eu vou cortar o doce, o açúcar. Hoje minha meta do dia é essa. Amanhã eu quero melhorar isso. Então é no sentido de começa pequeno, dê primeiros pequenos passos para você chegar lá na frente em grandes resultados. E a gente não fala só de treino, né? A gente fala na vida. Se hoje você não está feliz no seu emprego, não está feliz no seu relacionamento, alguma coisa, você precisa começar essa mudança. E ela pode começar pequena. Algumas coisinhas você vai desapegando, você vai mudando, você vai buscando outras opções. E lá na frente você tem resultados incríveis. Eu comecei a falar isso, 1% melhor, 1% melhor. As pessoas começaram a postar 1% melhor e me marcar, tatuar. O que eu tenho? Eu tenho mais de 50 fotos tatuadas de pessoas do Brasil inteiro, escrito 1% melhor, porque elas se conectaram com isso, elas entenderam que realmente faz sentido. Pequenos passos todos os dias para você chegar longe. Não é sobre autocobrança, é sobre disciplina e compromisso. Exatamente. Né? Compromisso com você, exatamente, de você buscar a sua performance no universo possível naquilo do dia. Que você está se propondo. Naquilo que você está se propondo todos os dias. Exato. E isso de você trazer aqui da sua comunidade, até tatuar, né? Ter essa ligação tão forte com você. Como que você enxerga isso hoje na sua vida? Assim, qual foi o relato mais emocionante que você já teve? Você consegue lembrar? Tiveram vários. Eu crio uma pasta no meu celular que está escrito assim, carinhos. E tem um coração nela e toda a mensagem que eu consigo ler, são muitas, eu não consigo, infelizmente, ler todas, mas toda a mensagem que eu consigo ler, que de alguma certa forma mexeu muito comigo, eu tiro um print, vou na mesma hora no álbum e arrasto lá para o meu favorito de carinhos. E são crianças, adultos, homens, mulheres, negros, brancos, japoneses. Não tem essa, sabe? Não é um público específico. E me emocionou muito um caso de uma mulher que eu tenho a foto no meu celular, ela estava tratando câncer e ela me mandou uma foto assim com um chumaço de cabelo na mão. Eu não posso nem falar que eu me emociono, de tão forte que foi. Que lindo. E ela falou que os meus posts, os meus conteúdos estavam inspirando ela a se tratar do câncer. E tem uma foto dela careca, um chumaço de cabelo na mão e um texto, um relato lindo, emocionante, falando que 1% melhor inspirou ela. Que especial. Para mim foi. Lógico. Eu salvo ele assim e eu falo, é para isso que eu tô fazendo isso. Essa é a transformação que eu busco. Poder ajudar as pessoas de alguma forma, no que elas estejam precisando, pensar que é 1% só. Calma, hoje vai ser 1% melhor, 1% melhor.
E esse relato me emocionou muito, ela me segue até hoje, eu tenho a foto até hoje, ela se tratou, graças a Deus. Mas foi um que... Ai, que lindo. E que forte, que potente, que coragem sua também de ter ouvido esse chamado de compartilhar a sua história, compartilhar as suas vivências, porque olha só a consequência, né, que tudo isso trouxe. E a gente que está em casa, enfim, cada um tem seu propósito, eu acredito muito nisso. Talvez a gente não tenha aí um alcance de tantas e tantas pessoas no Brasil, mas a gente fazer o nosso propósito, a gente fazer aquilo que pulsa dentro da gente, querendo ou não, a gente vai conseguir influenciar, impactar e, de certa forma, ajudar as pessoas ao nosso redor. E eu recebo muita mensagem assim, falando, Bru, eu comecei a me cuidar e o meu tio e o meu primo, porque a gente acaba espalhando essa corrente do bem. Então, acho que o meu papel é acender a luz em alguém e fazer com que isso se dissipe, e essa pessoa é um efeito borboleta, né? Do bem, assim. Você inspira um, que dali vai inspirar o seu próprio núcleo e aquilo vai ganhando força. Exatamente. Às vezes a gente está fazendo as corridas da Netshoes e fui para Salvador, fui para o Sul, a gente foi para Brasília agora, lugares que eu nunca tinha ido. E tinha mais de 3 horas de fila para tirar foto comigo. 3 horas, 3 horas e meia. Chegava a galera da produção e falava assim, Bru, você quer que a gente pare a fila? Eu falei, não, eu quero ficar até o último, porque eu vim aqui para isso. É a minha oportunidade de me conectar com eles, é a minha oportunidade de abraçar, de escutar coisas que aquilo, para mim, eu não me canso. Escutar o que eu escuto das pessoas, ver criança falando assim, comecei a correr 10 anos, porque eu vi seu vídeo. Então, para mim, é um privilégio. Por mim, se deixasse, eu ficava o dia inteiro, com o maior prazer do mundo. Então, eu falo que eu sou uma pessoa privilegiada porque, graças a Deus, eu nunca passei fome, eu nunca tive, sabe, dificuldade para isso. Eu tinha um emprego bom, só que eu tô vivendo outra coisa, eu tô vivendo outro propósito. Eu me sinto privilegiada de ter encontrado isso em tempo. Na verdade, eu acho que nunca tem tempo pra gente entender isso, mas eu me sinto privilegiada de estar podendo viver essa vida fazendo bem. Acho que seria isso. E é isso, a sua profissão, seu trabalho vai muito além da corrida em si, de pôr um tênis e correr, né? Você traz toda uma história, vários ensinamentos e motivações para uma vida saudável, para uma vida que faça mais sentido, né? E hoje, considerando que correr, de certa forma, faz parte do seu trabalho, e já que a gente está no dia do autocuidado, queria entender se a corrida ainda tem esse espaço de cuidado dentro da sua rotina, ou se em alguns momentos você sente que é mais também uma obrigação, porque você tem que cumprir certas metas. Como que mudou a sua relação com o esporte a partir do momento que você começou a trabalhar com ele? Sim. Eu sou uma pessoa que eu sou muito transparente com as pessoas que eu trabalho, as marcas que eu trabalho, tem que fazer sentido. Então, se às vezes, eu tô numa TPM, lascada, eu tô mal, sabe? Aquele dia que você tá com cólica, e eu posto um story e falo assim, tudo bem você não ir. Mas eu vou falar pra você que há uns 3, 4 anos, provavelmente eu estaria postando esse story falando assim, não, você tem que ir. Porque a gente é aquela metamorfose, a gente está em constante evolução. Eu estou com 36 anos. Então, chega uma fase da sua vida que você enxerga as coisas com outra ótica. E se no passado eu era a Bruna crossfiteira, que competia e realmente eu não podia falhar. Hoje eu já entendo que se eu estou com cólica, hoje eu estou muito mal, eu não estou bem para ir treinar, tudo bem eu trocar o meu descanso, que era de amanhã, fazer o meu descanso hoje, amanhã eu acordo melhor. Então, acho que a maturidade me ensinou muito isso, esse negócio de empatia. Tem até uma amiga que eu encontrei, eu fui viajar agora esse final de semana, encontrei uma amiga, ela falou assim, Bru, seus conteúdos mudaram muito. E eu consigo me conectar muito mais agora do que antes. Porque eu era muito radical, eu não podia comer nada errado, eu não podia... E coisa que, pro momento que eu vivia, ele fazia sentido. Porque eu estava competindo numa competição gigante e era performance. Hoje, quando eu falo de corrida, que eu tô treinando para uma prova difícil, eu entendo que eu não preciso performar. Eu acho que a corrida ela veio como um esporte de uma maneira diferente para mim. Eu sempre fui uma pessoa que busquei performance, o shape tinha que estar impecável. Hoje não. Hoje eu me permito muito, como minha pizza de fim de semana, meu lanche de sexta, eu gosto de uma feijoada.
E eu tento mostrar isso para as pessoas. Esses dias eu postei uma pizza de um dia que entrou muito seguidor novo no meu Instagram. Nossa, Bru, mas você come? Muito! Eu tô treinando corrida, a corrida queima muito. Então a corrida me permite viver de uma forma mais assim. E às vezes eu recebo alguns comentários mais da galera da performance falando assim, Bru, se você não filmasse a sua corrida, você ia performar muito bem. Porque você tem um histórico de esporte, porque isso, porque aquilo. Eu falo assim, mas quem falou que eu quero? Aquela pressão era horrível. Eu sempre gostei de esporte, mas quando você está competindo, eu tinha gastrite nervosa, de tipo, nossa, eu vou competir. E aquela cobrança de não podia errar. Hoje, eu fiz a minha primeira maratona, eu tive cãibra, faltando 2 quilômetros. Eu andei, faltava 2 para acabar, tinha corrido 40. E eu falei assim, poxa, por que eu, né? Na hora que aconteceu comigo, que eu tava travada, não conseguia andar. Eu falei, mas por que eu? Porque eu precisava passar por aquilo. Pra vida meio que dar um tapa na minha cara e falar assim, lindona, calma, não é assim. É a sua primeira. Você vai errar para depois você acertar. E o fato de eu ter errado, eu corri a maratona, minha segunda depois dessa foi no Rio. Foi a prova mais linda da minha vida. Perfeito. Porque todo mundo, meus seguidores, compraram a minha briga com a cãibra. E aí eu passava, onde eu passava, no Rio de Janeiro, a galera falava assim, Bru, você não vai ter cãibra. Você não vai ter cãibra, Bru, vai dar certo. E foi do quilômetro 0 até o 42, a galera gritando, bora, Bru. Muito eu tô arrepiado. especial. E foi, então assim, a falha tornou a prova mais especial. Perfeito. E eu não me permitia falhar. Hoje, se eu não tô bem, eu não vou treinar. Ou às vezes pode ser que eu treine, eu falo que hoje você não tá 100%, mas o seu 10% é o 100% de hoje. Total. Vai lá e faz o seu 10% que tá no lucro, melhor do que você não fazer nada. Exatamente. Então, a maturidade me ensina isso, né? As rugas vêm e ensina pra gente que a gente pode ser mais... deixar a vida mais leve, Perfeito. a gente pode falhar e tá tudo bem falhar. Então, eu mostro muito isso na minha rede social. Nossa, você falou coisas, assim, muito especiais, muito importantes. Eu queria pegar aqui esse paralelo que é importante as pessoas entenderem a diferença de motivação com compromisso, com disciplina e com autorrespeito, né? A motivação, ela é importante pra gente, né, continuar, mas nem todos os dias a gente vai acordar motivado. E aí a gente tem que buscar esse compromisso, essa disciplina, essa dedicação, mas sem ultrapassar o nosso autorrespeito, no sentido de compreender como que o meu corpo tá hoje. Perfeito. Não é sobre se sabotar, é sobre real ter uma conversa sincera. Eu consigo entender hoje... o que é preguiça. Exato, entender o que é preguiça, o que é sabotagem. O que é o seu dia que você não tá bem. E o que é respeito. Exatamente. Pra você poder balancear, mas também ter o seu compromisso e disciplina de eu vou treinar, tal. Demorou pra eu enxergar isso. E é difícil das pessoas enxergarem. Eu Imagino. sempre me cobrei muito. E tinha época que eu ia treinar e eu tava chorando. Eu ia pro banheiro porque assim, eu não queria estar ali. Sim. Mas eu tinha que estar ali. Porque eu tava comprometido, eu ia competir em time, eu tinha que estar ali. Hoje, na corrida, quando eu faço uma trilha, que eu falo para as pessoas, se você não corre, faça uma trilha. A minha mãe fez a primeira trilha dela, corrida de montanha, com, sei lá, 57 anos. Minha mãe tem 59. Ela falou assim para mim, Bruna, eu não quero mais saber de asfalto, só trilha. Porque é diferente. Você anda, caminha, entra no rio, de repente você tá no meio do mato, você tá... Então, assim, tem N opções para as pessoas se encontrarem, se conectarem. Os meus pais, eu tava viajando no final de semana, os dois estavam em Águas da Prata fazendo uma trilha de 10 quilômetros junto em casal. Mochilinha, garrafinha de água... Se encontraram, cara. Então você tem uma bela inspiração aí, vinda... Tá no seu sangue, né? Esse ar aventureiro. O meu pai foi do Exército, no Rio de Janeiro. Então ele falava assim pra mim... ele viu me trocando pra ir correr, ele fala assim... Isso aí é frescura, eu corria 10 quilômetros todo dia de coturno sem meia. Ai, meu Deus. Ele fala assim, pai, tá bom, né? Mas eu tô vendo você com o tênisinho novo. Mais confortável. Mas ele quer dizer, assim, o meu pai, ele veio de baixo. Sim. Favela do Rio de Janeiro, 5 filhos. Teve enchente lá, foram todo mundo morar no ginásio do Rio de Janeiro. Tem uma história muito doida, assim. E as pessoas chegam e falam assim, filhinho de papai. Por quê? Porque tá vendo só a superfície do negócio, mas não imagino o tanto que o meu pai, né, na época, trabalhou para chegar onde ele chegou. Sim. Com 20 anos ele veio para São Paulo para tentar a vida sem nada, com uma mochila. Então, quando as pessoas falam assim, qual que é o seu exemplo? É ele. Perfeito. Cara que veio de baixo, trabalhava. Nossa, eu lembro, todo dia ele chegava em casa, que a nossa casa tinha só metade da casa. Ele chegava com um chocolatinho para mim, aqueles que tinham o desenho dos dinossauros. Eu ia guardando a coleção, todo dia ele chegava com um chocolate para mim. E construiu o que ele construiu do zero.
E hoje eu olho e Incrível. falo, cara, quem você se inspira nele? Sim. Que é o cara que me ensinou a brigar, sabe? A ser guerreira. E hoje eu vejo ele fazendo trilha com a minha mãe, e ele fala assim, agora você me inspirou de volta. Perfeito, Então é muito muito legal legal. esse ciclo, né? É. E eu acho legal trazer isso da questão da idade, porque às vezes a gente se pega ali, ai, não, tô muito velho pra iniciar uma tarde. coisa, já tá tarde pra começar uma coisa nova. E não existe isso, né? Sempre é tempo e existem diversas pessoas por aí com histórias e momentos de vida pra inspirar. Sim. E você tá aí 36 anos voando, Sim. assim, né? Eu não sei, parece que você tá na sua melhor fase. Eu Como não que você tenho lida com dúvida, essa passagem do tempo e o esporte? Sim, eu acho que é o que eu te falei do esporte, né? No CrossFit, ele tem um perfil de atleta. A corrida, eu acho que quanto mais maduro você fica, mais você entende como que o esporte funciona. Tem prova que eu vi mulheres de 40, 50 anos ganhando prova de homens, porque a mulherada é muito resistente. Falando de prova de montanha, de trilha, de resistência. Então, não existe o tempo certo para as coisas acontecerem. A minha virada de chave, quando eu digo virada de chave, foi a minha transição de carreira, que eu acho que foi uma das maiores mudanças que eu tive na minha vida, foi com 33. Então, aconteceu em 2023. Foi com 33 anos. Teve amigas minhas que correram a primeira maratona com 44 anos. Tem gente que fez com 30. Então, é o seu momento. Às vezes, é um gatilho que você enxerga em alguma coisa e fala assim, cara... Teve um post que eu fiz falando da minha transição de carreira, quando aconteceu, eu fazendo um story chorando, porque foi muito difícil. Porque eu não estava saindo de qualquer empresa, era uma empresa da família. O meu pai queria aposentar. A empresa estava tudo certo para ser minha. E minha irmã não mora aqui. Então, tipo assim, para quem vai ficar? E eu carregava muito aquele peso de, tipo assim, eu tenho que estar ali, eu não posso sair. Até um dia que meu pai chegou e falou assim para mim, por que você não começa a trabalhar meio período? Porque ele via que eu estava surtando. Eu estava tentando equilibrar o digital com a engenharia e eu estava querendo entregar tudo, eu estava ficando louca e ele falou isso. O dia que ele falou isso, eu fui para casa, mas eu chorei, porque veio da pessoa que eu menos esperava que viria. Sim. E aquilo foi uma mudança para mim com 33 anos. Comecei a planejar a transição e quando eu postei o vídeo falando da minha transição de carreira, da decisão difícil que eu tomei, o que teve de gente me mandando mensagem uma semana depois, 2 semanas depois, falando assim, Bru, caiu um negócio aqui em mim, no meu colo, o seu vídeo, porque eu não tô feliz no meu trabalho, porque eu não tô feliz no meu relacionamento. Teve gente mandando assim, Bru, eu separei. Olha. Eu falei, pelo amor de Deus, a culpa não foi minha. Não me põe no meio. Mas eu separei porque ela enxergou Sim. que a vida não acaba ali. Então, quando isso acontece, eu falo assim, caramba, cara, olha o poder que a gente tem na rede social. E hoje eu penso muito antes de soltar qualquer coisa, porque eu não quero que gere esse negócio de ansiedade, de comparação. Eu penso como falar isso para inspirar as pessoas a darem o primeiro passo. Acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter. Perfeito. E a gente sabe que no universo do esporte, e incluindo mulheres, nesse universo feminino, existe muita pressão, né? Muita comparação e essa expectativa da gente estar sempre batendo todos os possíveis padrões ali, né? E queria saber como que você comunica com as mulheres ali no seu canal, no dia a dia, para também tirar um pouco do peso, da performance, do corpo ideal e simplesmente usar o esporte, o bem-estar como um aliado e não como uma ferramenta ali de depreciação. Assim. Sim. Hoje, se você entrar no meu Instagram, 80% são mulheres. Olha, que demais. É muita mulher que me segue. E, geralmente, quando vem algum hate, é um homem. Ah, pronto. Eu trabalhei a vida inteira com homem, eu estudei com homem, eu sou engenheira de produção, fiz pós de gestão de negócios, sempre homem, sempre homem. Na multinacional que eu trabalhei era sempre homens. Então, assim, eu sei como lidar com eles, porque eu tenho esse jeito também, nada feminino de ser. Mas sempre que acontece um hate, é um homem, porque existe uma parcela dos homens no mundo masculino ali que eles não gostam de ver uma mulher se destacando mais do que eles. Sendo que, na verdade, o negócio tem que andar junto. Um time, para ele funcionar, homem e mulher tem que estar junto. Então, hoje, eu tento falar muito isso para as mulheres sobre o prazer
que o esporte traz pra gente, o quanto que aquilo alivia, principalmente pensando em questão hormonal. Cara, às vezes você não tá muito legal, você faz um treininho meia boca, você sai já mais leve, Perfeito. aquilo te ajuda a tomar melhores decisões em outros aspectos da nossa vida. Então, antigamente, os conteúdos que eu postava era muito voltado para treino de abdômen, treino disso, mas hoje, com a maturidade que eu tenho, eu vejo que não é isso, entendeu? E eu também não tô mais nessa vibe. Sim. Agora que eu comecei a correr, eu acho que eu emagreci 5 quilos de massa muscular do que eu tinha antes. Não é o meu objetivo agora. O meu objetivo é ser feliz, Perfeito. é correr, é superar as minhas próprias metas, as minhas. Eu não quero saber a sua, é a minha. É eu falar assim, pô, eu consegui fazer uma prova de 5 quilômetros, agora eu quero brigar para fazer 6. Eu não quero saber o tanto que você Sim. faz. Então eu faço muito questão de mostrar para elas isso, que às vezes a gente acha que, putz, eu não tenho tempo, Bru, para fazer isso, e filho, não sei o que, aquilo. Eu não tenho filho. Mas eu tenho 1 milhão de coisas para fazer também. Claro. E a dica que as pessoas que fazem isso me dão, fala assim, Bru, eu faço a primeira tarefa do dia, eu vou lá e faço o meu treininho, porque depois vem um monte de coisa e eu não consigo me cuidar. Sim. Então eu preciso estar bem para cuidar dos outros. E eu acho que é esse o que a gente mais fala para a galera. Se cuide. Esteja bem consigo mesmo para você conseguir cuidar de casa, família, marido, trabalho da melhor maneira possível, né? Muito bom comunicar isso com as mulheres, porque eu sinto que é isso. A gente não é tão estimulada ao esporte, ao exercício como os homens desde a infância, né? Os meninos... Eu lembro que quando eu era mais novinha, eu estudei numa escola por 6 meses, porque depois eu não aguentei e fui para uma escola que tinha muito esporte. Eu fiz de tudo lá também. Até, assim, esgrima, já fiz. Mas naquela antiga escola era assim, meninos fazem futebol, meninas fazem balé ou canto. Era isso, sabe? Não tinha essa oportunidade. E hoje em dia eu percebo como isso ficou enraizado, mesmo que, sabe? Mesmo que a gente tenha acesso a conteúdos, a uma nova mentalidade social, ainda fica aquela coisa assim, ou eu vou treinar porque eu tenho que emagrecer, ou porque eu tenho que cumprir esse papel. E não tem o futebol da quinta-feira, sabe? Que nem os homens têm essa cultura. Até falando propriamente da corrida, desculpa te cortar. Imagina. Mas falando em trilha, a prova que eu participo, assim, eu tenho acesso a alguns dados lá, 15, 20% são mulheres. Então, tem muito pra ganhar ainda, né? Tem muito espaço pra gente E explorar. quando eu posto uma prova de trilha, eu faço algum conteúdo de trilha, as 2 perguntas que eu mais recebo, Bru, e o xixi? De mulheres. Como que você faz? Porque homem é mais fácil. Sim. Como que você faz com xixi? Bru, você não tem medo? Exato. São as 2 perguntas que eu mais recebo. Então, quando eu falo com alguma organização que eu tenho essa voz, eu falo assim, meu amigo, se o seu carro chegou aqui, por que você não consegue colocar um negocinho para as mulheres usarem fazer xixi? Faz na moita. A gente não está acostumado a isso. Eu escutei isso de uma organizadora de prova, mulher. Faz na moita, Bru. E eu falei assim, mas e se eu tô menstruada? Como que eu faço? Quero fazer a prova, e aí? Como que vocês querem que eu, Bruna, aumente a porcentagem, o share de mulheres na corrida, se vocês não conseguem fazer o básico? Eu sei que não é todo lugar que você vai pôr um banheiro, eu não tô pedindo um banheiro de luxo, mas algum lugar eu tive que fazer xixi porque eu tava com quantas horas de prova? Sei lá, 7 horas de prova, não tinha feito xixi. Uau. E aí tinha um carro da organização, ele falou assim, Bru, abre a porta ali, faz atrás da porta. E eu fiz. Sim. Foi o que deu. Falta essa estrutura, esse cuidado para entender mulher, que mulher tem nuances, diferente. né? Diferente. E justamente a questão da segurança também. Vai lá no meio do mato, mas você não sabe o que pode acontecer. A maior pergunta que eu recebo é, Bru, você não tem medo? E assim, de várias que eu participei, teve uma que eu fiquei muito assustada. Eu tava correndo numa prova e tinha um cara que eu conheci na prova, correndo do meu lado também, Gabriel. Falei que foi o anjo Gabriel. Correndo do meu lado, ele falou assim, Bru, vou meter marcha, vou dar uma acelerada, a gente se vê lá na chegada. Eu falei, beleza, vai pra cima, Gá. E tal. Aí, de repente, eu me peguei numa via no meio do mato, que era tipo assim, uns 300 metros, 500 metros, não lembro. E eu tava sozinha lá. E aí, a hora que eu entrei nessa via, lá no fim da curva, vi um cara vindo, mas muito suspeito. E eu nunca tinha ficado com a sensação de insegurança que eu fiquei. E esse cara vindo, andando, meio arrastando, meio mancando, com 2 cachorros pretos do lado dele. Não tinha como eu passar pro outro lado, não tinha como eu voltar. E eu tava gravando, falei assim, gente do céu, tá vindo um cara ali, não sei o quê.
De repente, atrás do cara vem o Gabriel de volta. Ele o voltou. Gabriel voltou e falou assim, Bru, viu, tô aqui te esperando, porque a gente começou a dar uma de louco, falar uns negócios nada a ver. Lógico. Porque a gente tem que ir lá. Eu falei, gato, tô indo aí, tô não sei o que. Aí eu passou do meu lado os cachorros. Olha aqui meu braço. Nossa. Olha meu braço. Passou o cara com os cachorros, eu tenho até a imagem da cara do cara. Eu falei, cara, alguma coisa. Aí cruzei ele, aí cheguei no Gabriel, ele falou assim, eu voltei porque eu morri de medo, eu tinha certeza que você ia estar em apuros. Olha. Então foi o único momento. Talvez se tivesse um staff em alguns pontos estratégicos. São coisas para melhorar, né? Exato. Pensar nas mulheres. Infelizmente, a gente ainda tem que pensar nessas coisas. Sim. E tem que estar alerta e tem que Sim. estar sempre se ajudando e estar de olho. Eu acho que é isso também, essa O que comunidade. eu puder trazer de voz para as mulheres na rede social, de coisas que eu vejo que não estão certas, que podem melhorar, eu vou usar a minha voz para buscar isso, com certeza. Tem muito pra gente conquistar, evoluir, trazer as mulheres para mais Sim. próximas ainda do esporte, Sim. né? E falando um pouco agora, que você trouxe, né, da questão da cãibra, de alguns desafios que você teve. Eu gosto muito quando um criador de conteúdo ou uma pessoa que está em busca de inspirar os outros traz justamente os desafios. Porque eu acho que é aí que a gente conecta ainda mais com as pessoas. Porque mostra a realidade, né? Esse nosso lado humano. E que bom que a gente também tem essa oportunidade de viver esses desafios, porque são eles que impulsionam a gente a melhorar e performar cada vez melhor, né? Teve algum perrengue, algum outro apuro, algum desafio que você sentiu que precisou passar para você chegar aqui hoje? Olha, quando eu penso em perrengue, eu lembro dessa prova, porque eu nunca tinha sentido cãibra. Eu não sabia como era sentir cãibra. Cãibra assim, né? Que te impossibilita de andar. Eu nunca tinha sentido isso. E tava todo mundo torcendo por mim na prova. E a hora que eu cheguei, era tipo um funil final ali. Não tinha o que eu fazer. Um cara me gravando, a galera passando, bora Bru. Então, assim, essa parte da cãibra foi, assim, um dos momentos mais difíceis que eu passei. Assim, eu não consigo pensar em outro agora aqui. Graças a Deus, eu sempre, quando eu me inscrevo num desafio, eu tento sempre me comprometer com a agenda de treinos. Sim. Eu tô treinando para uma prova longa, né? Que tem um tempo limite aí de 30 horas para eu concluir. Então, eu tô treinando, me dedicando. Eu falo muito com a minha professora. Eu falei, olha, esse final de semana eu viajei, eu não consegui treinar. Ela falou, Bru, a gente vai ajustar seus treinos. Mas eu tento sempre me preparar. Sim. Apesar da gente saber que os imprevistos podem acontecer a todo instante. Mas eu fiz uma prova de trilha na semana passada e largou 4 horas da manhã. Foi a primeira vez que eu larguei à noite. Só tinha eu de mulher na prova. Só eu de mulher. E era uma prova de 43 quilômetros e tinha que largar de lanterna na cabeça. Porque estava escuro, 4 horas da manhã. Eu larguei, o que aconteceu? Minha lanterna acabou a pilha. Ai, senhor. E eu corri de um lado de um cara que estava do meu lado, falei, vamos junto, ele com a lanterna ligada. Então, são alguns perrengues que vão acontecendo, que vão ensinando a gente. Exato. Não tem como você saber isso. Perfeito. Mas eu acho tão legal isso. Eu falo assim, o mais legal de eu estar inscrito em alguma prova, em algum desafio, que eu sei que tem pessoas melhores que eu, é justamente isso. Eu tento mostrar isso para as pessoas. É legal você não saber. Exato, descobrir. Se permita errar, se permita falhar. Eu errei na lanterna, eu tive bolha nos 2 dedinhos do pé. Pô, eu não encapei o dedinho, não pus a bandagem no dedinho. Pô, uma mutuca me picou, inchou minha perna inteira, eu não tinha um analgésico na minha bolsa. Mas eu falo que eu errei e na próxima não vai acontecer de novo. Então, não tenham medo de errar, galera. Não tenham medo, se permitam. Bru, vou fazer minha primeira prova. E se eu andar? E se você Andou? Não tem problema, é a sua experiência, é o seu momento de vida. Quando eu fiz minha primeira corrida, na verdade, eu estava dentro do CrossFit, eu já gostava de fazer algumas provas de corrida. Eu fiz na minha maratona, era crossfiteira ainda, com 21 quilômetros. Tanto que eu nem gravava a corrida. Eu tenho uma foto da minha primeira meia maratona, 21 quilômetros. E fui abrir um gel lá, o gel estourou na minha cara, parecia que tinha sangue. Eu cheguei na linha de chegada, a galera, o que aconteceu? Eu falei, não, gente, é só o gel. Eu sou iniciante. Mas eu acho tão bonito a gente não saber fazer as coisas. Eu fiz uma aula de defesa pessoal com uma professora de jiu-jitsu.
eu não sabia fazer absolutamente nada, mas aquilo me prende, sabe? Sim. Eu acho mais legal isso. As pessoas falam assim, ai, agora você tá na modinha da corrida. Falei, gente, que modinha? Eu tô há muitos anos, eu já corro. Anos, E se eu quiser fazer balé mês que Exato. vem? E aí? E se eu quiser fazer jiu-jitsu, que eu fiz uma aula, eu amei. Aham. Amei. Não tem essa, eu gosto de fazer tudo. Fiz uma aula de surf. Pelo amor de Deus, foi sensacional. E eu não Incrível. sabia subir na prancha, na areia. Eu não sabia como fazer. Aham. E eu acho que a beleza das coisas tá aí, Tá sabe? aí, De se você permitir. descobrir. Eu não quero saber se você Exatamente. já surfa. Ai, quantas... Não, É isso. sou eu. Então, quando eu falo para as pessoas, se permitam errar. Ai, eu andei na minha primeira prova. Ótima, próxima você não vai andar. Perfeito. É isso. Eu tô, assim, bem pertinho de me lançar nesse desafio aí, ó, que eu tô sabendo que o pessoal aí da Netshoes tá de olho pra me colocar do seu lado em alguma coisa. E é isso, é a coragem de começar do zero Sim. e iniciar uma coisa nova. Sim. Eu tive uma lesão ano passado, meu esporte é tênis e agora eu tô voltando, né, a atividade, tá sendo bem desafiador pra mim. E eu fico pensando assim, se eu for pra corrida, mas aí eu vou postar que eu corri 5 quilômetros, 4 quilômetros, tá todo mundo aí postando 10, 15, 20 maratonas, 100 quilômetros, mas é entender que é o meu processo, É o seu né? processo, E é a eu sua tenho que verdade. ver, eu que tenho que celebrar cada quilômetro, cada 1%, né? Como tudo na nossa vida, Exato. né? Quero começar a falar inglês. Vou nos Estados Unidos, vou passar vergonha porque eu não sei falar. Vai lá, Vai. desenrola, dá risada. Exatamente. Eu acho que as pessoas têm que deixar as coisas mais leves, sabe? Perfeito. Assim, quando eu posto que eu tô fazendo uma ultramaratona, eu falo lá, fiz meus 5 quilômetros, andei a prova inteira. Porque, por mais que eu fizesse esporte, é um negócio novo, você não sabe respirar direito. Na natação, eu passo cada perrengue, porque eu vejo a galera nadando horrores e eu não consigo respirar direito. Eu faço natação, agora eu dei uma pausa por conta da ultramaratona, que eu tô treinando muita coisa. Mas eu faço a natação justamente por ser um esporte que eu não sei fazer. Por ser um esporte que eu me tiro da zona de conforto. Sim. E eu faço justamente por isso. Minha professora colocou lá e falou, não, você vai fazer. E eu chego lá, tem certo. triatletas fazendo... Eu não sei fazer virada olímpica. Entra água no meu nariz, horrores. Mas a graça da coisa tá nessa inocência de você não Exatamente. ser o melhor em tudo. De você... é isso. Bom, então é isso. Então tá combinado que talvez eu vá na sua próxima corrida, Aí, hein? fica a dica. Netshoes Run. Quando que vai acontecer? Como que tá o calendário? Conta pro pessoal. de agosto agora. 24 de Esgotou agosto. tudo. Esgotou a inscrição. Então eu vou na outra. Que aí me dá tempo de eu me preparar. É isso. Qual que é a vai ser outra? um prazer. Ixi, tem várias. Perfeito. Então a gente deixa na legenda todo o calendário para Tem quem Netshoes quiser Porto participar. Alegre, Netshoes São Paulo, tem a minha prova de 100 quilômetros, inclusive tem de 7 lá, ó. Tem uma Tá. prova de 7 nessa É? prova. Aham. Tá bom. Então a gente pode Dá cogitar pra essa pensar aí. em tudo. Aí Dá dá pra tempo pensar. de eu me Dá, preparar. Dá. Então tá bom. Tranquilo. E, Bru, agora que a gente já tá finalizando a nossa conversa, que tá uma delícia conhecer Sim. um pouco mais sobre você, eu queria perguntar algo a respeito do seu porcento. Se você tá realmente sentindo que você está melhor 1% a cada dia, e se você pudesse dar uma porcentagem pra Bruna de hoje, qual que você daria? Eu acho que, assim, 1% melhor a cada dia é o que eu sempre busco, né? Não só eu, mas é o que eu sempre falo para as pessoas. Busca o seu pequeno passo todos os dias, né? Eu, falando como mulher, eu mudei muito, assim, acho que em 2 anos. Eu consigo enxergar, olhar para outra mulher e tentar inspirar ela. Não só mulher, homens também, mas a gente, às vezes, tem alguns traumas, assim. Esses dias eu fui numa corrida, só fazendo um gancho aqui. Claro. E tinha uma mulher que, nitidamente, ela estava se sentindo um peixe fora d'água. Sabe, a pessoa estava no canto e eu estava para largar essa corrida. E ela sozinha, assim, lá, sabe? Assim, um pouco com sobrepeso. Eu cheguei, encostei nela e falei, e aí? Qual é que é? Ai, Bruno, minha primeira corrida. Mas, assim, hoje eu tenho uma visão não só para mim. Sim. Eu gosto de chegar, olhar para você, olhar no seu olho e de me conectar com você. As outras mulheres sentem isso, sabe? Então, acho que a gente está sempre em constante melhora, em constante evolução. A Bruna de hoje, 2025, com certeza não vai ser a mesma de 2027, de Com 2030. As pessoas perguntam muito de filhos. E aí, você vai ter, você não vai ter? Eu não sei.
eu não sei como vai ser o dia de amanhã, eu não sei o que a vida vai me trazer, e eu sou uma pessoa que eu gosto muito, assim, de deixar fluir. Ai, Bru, mas você planeja os seus posts, não sei o quê? Eu falo assim, eu gosto de postar o que eu tô sentindo agora. Eu vou numa prova, eu gosto de postar o que eu vivi ali. Então, hoje, a Bruna tem 99% de possibilidade de melhorar, de ser uma pessoa melhor, porque a gente nunca chega num ponto que fala, não, é assim e acabou. Perfeito. Eu acho que essa busca de não ser sempre melhor, mas de você ser mutável, de você estar sempre ali buscando coisas novas e mudar, tá tudo bem, não tô feliz aqui, eu vou buscar o que me faz feliz, devagar, no 1%, inspirando outras pessoas e fazendo elas enxergarem que toda mudança que elas desejam nelas começa pequeno e é possível. Sim, você precisa decidir. Não vai ser fácil, vai ser dolorido, mas que depois você fala assim, graças a Deus que eu fiz. Sim. Então, eu fico muito feliz de estar podendo passar essa mensagem do meu jeito, sem precisar ser outra pessoa, sem precisar colocar máscara, fingir eu ser alguém que eu não sou. E eu acho que é isso. E pra gente encerrar e honrar o dia de hoje, do dia do autocuidado, eu queria que você contasse como que você enxerga o autocuidado no seu dia a dia e o que é autocuidado pra você. Eu falaria que autocuidado não é só o seu skincare que você faz. Aliás, certeza. eu comecei a fazer faz pouco tempo, eu odeio. Eu falo assim, gente, eu odeio. E eu postei isso, a galera comentou, Bru, eu também odeio. Pronto. Passar 1 milhão de creme pra dormir, mas minha dermato falou, Bru, você tem que se cuidar, você tá com 36. Aí eu passo uns cremes lá, eu esqueço um dia, eu esqueço no outro. Mas o autocuidado, pra mim, é com que você alimenta você por dentro. Com que tipo de conteúdo você alimenta. Com quem são as pessoas que você se cerca. Autocuidado é isso. É, às vezes, não permitir algumas situações. Alguém falou alguma coisa, antigamente eu engolia, hoje eu falo assim, olha, eu não concordo. Então, assim, eu falo que o autocuidado é justamente o que você coloca para dentro de você. Exato. Os conteúdos, internet, hoje eu sigo 200 pessoas só. Porque antigamente eu tinha um monte de gente que eu seguia, aquilo me deixava ansiosa, aquele conteúdo me incomodava. Hoje não, eu não preciso fingir alguma coisa para alguém, eu não preciso aceitar coisas que eu não gosto. Então, assim, com que você alimenta? Quais conteúdos, que livro você lê? Não precisa ler todo o livro, eu leio 30 livros por mês. Não, mas sabe, eu sempre tenho alguns na cabeceira ali, que às vezes eu leio, às vezes eu esqueço. Mas sempre eu tento trazer coisas boas para mim, que me reforcem quem eu sou, que me reforcem essa mentalidade de leveza, de equilíbrio, de, sabe, tá tudo bem você não ser 100% perfeito todos os dias, mas eu acho que o autocuidado não é a maquiagem que você passa, é muito mais o que você tem dentro de você. Então, Exato. tomar muito cuidado com os conteúdos que a gente consome, com as pessoas que a gente segue. Ou, mas o fulano é parente da... Não, silencia. Você não precisa estar vendo ali. A internet ajuda também nessa parte. Exato. Mas é isso. Com que você está alimentando a sua alma. Acho que o autocuidado, para mim, seria muito isso. Maravilhoso. Bom, Bru, muito obrigada por essa troca. Acho que foi muito inspirador para todo mundo que está aqui escutando. A sua história é muito inspiradora. Você é uma mulher muito inspiradora. Muito obrigada por ter tido coragem de colocar sua voz aí e ajudar cada vez mais as mulheres e as pessoas ao seu redor a buscarem o seu 1% melhor todos os dias e irem atrás, né, dessa vida com mais propósito, com mais movimento, com atividade, que traga esse brilho no olhar. Eu vejo que você tem esse brilho no olhar em tudo que você fala com verdade. Dá para sentir daqui, dá para enxergar e você transborda a sua verdade, a sua essência e isso é muito bonito. Para mim é uma honra estar aqui falando nesse podcast super legal. E que ele inspire realmente as pessoas a buscarem a sua felicidade. Perfeito. Passa tão rápido a nossa vida. Você piscou, passou 5 anos, piscou, passou 10. Não deixa para amanhã, não. Eu falo assim, puxa o band-aid de uma vez. Eu não gosto de puxar o band-aid devagarzinho. Arranca de uma vez, vai doer viver na hora, mas depois você vai ver que foi a melhor decisão. Exatamente. Que você tomou. Beleza? Muito obrigada, Bru. Muito obrigada, Netshoes, por esse convite para a gente estar aqui nesse espaço tão bonito, nesse estúdio tão especial. É uma honra para mim estar aqui gravando Escuta Ela podcast nesse ambiente tão gostoso. Muito, muito obrigada.
E mantemos esse contato. Vocês vão me ver um dia aí numa corrida, hein? Só não digo quando, Isso. pra ninguém vir me cobrar. Mas um dia vem, um dia vem. Isso. Lembra, galera, ó, 1% melhor que 1%. ontem. Bora! Bora!